Olá pessoal, então agora é o nosso terceiro vídeo aqui de série de Fourier, né, para a gente conseguir entender aqui como é que ficam os gráficos, né. Então assim é muito parecido com os outros, né, com o outro, com o anterior, né, e a gente já tem uma noção de do que acontece. E, deixa eu corrigir isso daqui, que me avisaram em sala de aula agora há pouco, né, deixa eu aqui é mais, isso, assim, eu estava errado aqui. Então a gente tem uma função aqui definida por partes, certo? Então uma função definida por partes e a gente vai construir a série de Fourier dela, tá? E a gente vai ter um problema, não, ela vai ser um pouco diferente aqui na descontinuidade, né? Diferente das outras, exatamente aqui. A gente vai ver o que fica de diferente nela, tá? Aí, beleza. Deixa eu ajeitar mais pra cá, assim. Tudo bem. Bom, então é a mesma coisa que antes, né? A gente vai construir a função, a série de Fourier, né? E ela vai ter, errei aqui, ó. Primeiro essa daqui. Então a gente vai construir a série de Fourier. Nesse caso aqui a gente vai ter tanto os ANs quanto os BNs, certo? Aqui nesse caso vocês observam que o L é igual a π, né? Então por isso que aqui não aparece nπx sobre L, né? Porque o L é π, então ele cortou com o de cima. Tudo bem? E segue a mesma coisa que antes, ó. Esse aqui é o nosso, esse aqui é nosso índice, né? Conforme eu aumentar aqui, diminuir. Então eu estou aumentando o índice aqui da série de Fourier truncada. E aqui então está me dando a quantidade de termos que eu estou somando. Tá? Vou começar com E igual a 1. E aí depois a gente vê o que acontece. Tá? Bom, quando n for igual a 1, então, eu habilitei antes meio sem querer, né? A gente tem essa aproximação aqui, que ainda, claro, é uma aproximação muito da grosseira. Mas a gente não precisa aumentar muitos n's aqui, colocar muitos termos para ver que a gente tem então uma aproximação melhorando. Então olha só, eu coloquei aqui n igual a 10 e a gente já vê, né, que essas funções aqui, essa função aqui em azul, né, que é uma função, é uma das funções naquela sequência que está convergindo para a série de Fourier, ou seja, a série de Fourier truncada com 10 termos, ela já mais ou menos aproxima, né, bem a nossa função. E ela já está repetindo aqui, né, periodicamente. Vocês podem ver que ela continua, né? A expansão lá é periódica, né? Se a gente aumentar aqui, ó, certo? Ela repete a função, e além disso ela expande de forma periódica, tá? Deixa eu voltar aqui para o original. Beleza. E aí o que mais que a gente tem aqui para ver, certo? E aí a gente tem alguma dúvida aqui, ó, neste ponto aqui, tá? Bom, para quem não está entendendo, vamos fazer o seguinte, ó. A convergência, a série de Fourier, né, é para onde ela é a função a qual essas daqui em azul estão convergindo, certo? E essa convergência é pontual. Então aqui só para a gente lembrar, né, de meio que imitar o que a gente fez antes, ó, eu vou pegar aqui um valor de x, tá? Deixa eu ver aqui, tá. E aí eu vou fixar, né, o valor desse x aí. Então, por exemplo, esse x aqui, deixa eu ver se eu botei aqui, consigo ver. Bom, eu não botei aqui separado, né? Mas esse x aqui, ó, se eu botar aqui no zero, quase zero, né? É esse valor que está aqui, que vai estar aqui e está aqui, né? Só que eu vou pegar ele um pouquinho para cá, né? Menos 0,76. E aí nós vamos olhar então, né, pela reta aqui vertical, né, qual que é o valor dela, qual que é a altura dela, qual que é esse valor aqui. Esse valor aqui é exatamente o valor dessa função aplicada nesse pontinho aqui, tá? Que vai ser então apresentado por esse pontinho preto, tá? Então eu vou voltar aqui desde o início, ó. Então a gente tem isso aqui. E aí, mesma coisa que antes, eu vou animar ela aqui, né, no sentido que a gente vai ver as outras funções, né, se aproximando. E a gente vai ficar atento só nesse ponto aqui, né? E o que a gente quer é que ele convirja para cá, né? Isso que a gente quer que ele faça. Tá, então vamos lá. Animando, né? Eu estou olhando só para esse pontinho aqui, ó. O valor desse ponto preto é dado por isso aqui, ó. Por essa soma que é dada por esse cara aqui, ó. Tá? Bom, aqui já está ficando embolado para ver, então eu vou parar, vou voltar para cá. Como a gente já viu que está aqui a treta, né? Tá aqui. Então a gente vai dar um zoom aqui e vai olhar mais de perto, tá?
nessa parte aqui eu acho que não tem muita dificuldade de ver, né? Que esses pontinhos pretos aqui, então eles estão se transformando numa sequência numérica, e ela hora vai para baixo, hora vai para cima da cor vermelha, mas ela está diminuindo a amplitude, né? E essa oscilação ela está vindo parar aqui em cima da função, né? Que é para onde ela está convergindo, certo? Bom, isso vai acontecer para todo x que eu pegar daqui até aqui, certo? Aqui sem contar o zero, né? Se eu olhar para essa oscilação aqui, a gente pode fazer, ó, vamos colocar ela aqui assim, ó, e vamos animar, vai convergir para o zero, né? Vou até aproximar aqui, ó. Então as funções, a quantidade de termos aqui está aumentando, a aproximação está melhorando, a gente vai olhando para esse x fixo aqui, né? E nessa parte aqui, então, ela está convergindo para zero, né? Então o limite dela é zero, tá? A série de Fourier nesse ponto aqui vale zero, certo? Assim como se a gente pegar num outro ponto aqui, deixa eu ver, para cá, se eu pegar o x para cá, né? Ó, se eu pegar aqui e animar nesse ponto aqui, né? Animação aqui. Então, a curva azul, de novo, são as aproximações, né? E esses pontinhos estão tendendo esse ponto aqui da curva vermelha, né? Que vai ser o limite dessas funções, que vai ser, então, por definição, a série de Fourier aplicada nesse ponto x aqui, que é o ponto de coordenadas menos 2,45, né? E altura zero, né? Porque eu estou pegando só o eixo x. Tá? Certo? Essa altura aqui é mais ou menos aqui, ó, 0,7 mais ou menos. Tudo bem? Bom, agora então vamos olhar para o ponto mais crítico, né? Que seria aqui onde a gente tem a descontinuidade. Então vamos fazer assim, vamos aqui modo automático para a gente vir aqui e ele pegar exatamente no zero. Tá? Bom, então eu vou animar e a gente vai ficar atento aqui ao rastro desse ponto aqui para onde ele vai. Certo? Então, se eu animar aqui, ó, a gente vê que parece que ele já convergiu, né? Certo? A função em azul aqui, de novo, né? Ela está melhorando a aproximação, está aumentando a quantidade de termos da série truncada, então a aproximação está ficando melhor, e aqui a gente já tem uma convergência. Um candidato à convergência, né? Vamos olhar mais de perto isso daqui. Vamos animar de novo, que daí a gente vai conseguir ver para onde ele está convergindo. Bom, vocês observam que ele está se aproximando do π-meios, tá? Aqui ele vai parar com n igual a 50, que foi o que eu estabeleci como máximo, né? Mas se a gente botar aqui n igual a 1000, 2000, ele vai cada vez ficar mais perto aqui do π-meios, certo? Agora, observem o seguinte. O π-meios é exatamente a metade da distância daqui do zero até aqui em cima, onde é π, certo? Aqui até a altura π. Ó. Isso não é coincidência, tá? O que acontece então é que se a gente analisar, né, essa série truncada aqui, quando escolhendo no lugar do x aqui um ponto de descontinuidade, que neste caso, nesse exemplo, a gente tem no x igual a zero, então essa série aqui ela vai convergir para metade, nem no de cima nem no de baixo, ela vai para metade, certo? E aí o que acontece? Ó? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. A gente vai ter um rastro e ele vai estar indo para metade da distância daqui até aqui em cima. Só que quando a gente está fazendo isso, né, a gente está olhando para onde é que a série de Fourier está convergindo quando x é igual a zero. Essa sequência de pontos aqui, ó, é para onde a série de Fourier está convergindo, certo? Vocês lembram o seguinte, ó, quando a gente fez para cá, no ponto de continuidade, a gente viu, né, que esses pontinhos aqui, ó, eles convergiam exatamente para cima da função. E para onde ele converge é o que a gente define como sendo a série de Fourier, certo? Agora, se a gente pegar e colocar num ponto de descontinuidade, né,
Então essa sequência de pontinhos pretos aqui, né? Sequência numérica aqui, ela vai exatamente para metade, ó. Nem embaixo, nem em cima, ela vai para metade. E como ela está indo para metade, a gente vai definir a série de Fourier neste ponto como sendo este carinha aqui. Tá, o que eu estou dizendo então é o seguinte. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu apagar essa daqui agora, porque acho que agora não é mais relevante isso. Tá? Então a gente tem, posso apagar aqui também, ó. Posso apagar o rastro, vou apagar aqui o X também, tá? Só para a gente se concentrar só nisso aqui, ó. A gente tem, deixa eu tirar um pouquinho, a gente tem a função, certo? Então a gente vem aqui e está construindo a série de Fourier. Essa daqui ela é truncada. A gente vai aumentando os termos e ela vai se aproximando. Aí eu vou botar aqui agora, sei lá, eu vou avacalhar para botar 500. Tem 500, então a gente tem aqui, ó, a convergência. Certo? Só que o que acontece? Pensa nessa história dos pontos. Ó. Cada ponto aqui vai convergir para cima da função. Quando tiver descontinuidade, ela não converge para a função, ela converge para o meio. Certo? Então, deixa eu dar uma reduzida aqui, porque ficou meio pesado para o computador. Vou botar aqui sem som. Essa convergência aqui, ó, ela tá... Essa função aqui ela está convergindo então para onde no final das contas? Essa sequência de funções aqui ela converge para uma outra função. Mas que função é essa? Bom, essa função que ela está convergindo é essa daqui. Ó. Na parte contínua ela converge para cá. E na parte descontínua, que é aqui, 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 em todos os outros pontos de continuidade, a função converge para cá. É isso aqui que acontece. Ó. Tem um ponto aqui no meio. Ó. Certo? Essa função aqui em rosa, ela é essa daqui sim, ela é a série de Fourier da função f. Certo? Essa aqui em azul, que muitas vezes a gente confunde com a série de Fourier, ela é a série de Fourier truncada, só os primeiros termos. Então ela está convergindo para que está em rosa. E essa convergência aqui, ó, para a gente entender que ela converge para essa parte rosa aqui contínua e para esse ponto aqui perdido aqui no meio, depois volta para cá, a gente tem que pensar em convergência pontual. Tá? Se a gente pensar em convergência pontual, a gente vai entender. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês a compreender as séries de Fourier, o gráfico delas, né? E aí depois a gente vai ver como é que faz para calcular os coeficientes. É bem fácil, é só resolver uns integraizinhos. Vamos aproveitar que eu estou aqui já com o troço aberto, vou ter que fazer outro vídeo. Vou abrir aqui, eu tenho um outro. Fourier aqui, ó. Só para vocês verem, que é um outro gráfico, né? Uma outra função, também tem descontinuidade, né? Só para a gente ver rapidinho. Ó, é uma outra função, tá? Ela é assim, assim. Então se eu venho aqui e construo a série de Fourier, ó, aí vou aumentando, ela vai convergindo para cá, ó, certo? E aqui de novo a gente tem descontinuidades, ó, descontinuidade aqui, 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 certo? E aí, então essas curvas em azul aqui, ó, elas vão estar convergindo para essa função aqui, ó. Vou desabilitar aqui a vermelha, que deu origem à série de Fourier, e vou botar agora a função que é a série de Fourier mesmo. Ó. Ela está convergindo para cá, nos pontos de continuidade. E onde ela for descontínua, que é aqui, aqui e aqui, ela vai convergir para cá. Certo? Então vejam bem, ó, então o que está acontecendo aqui? Ó? Deixa eu apagar tudo e vou explicar para você. Essa aqui é a função f de x. A partir da função f de x, a gente constrói então a série de Fourier. Essa daqui é a série de Fourier truncada. Esqueçam as aproximações, né? É a soma, não é a soma infinita, é uma soma limitada, né? Então aqui a gente tem as aproximações. Se a gente fizer esse n aqui crescer muito, estou recém no 100, né? Posso crescer isso aqui, sei lá, milhões, bilhões, trilhões. Isso daqui vai ficar cada vez mais próximo da função, dessa função aqui, ó. Certo? E essa função aqui, rosa, essa aqui, sim, essa aqui é a série de Fourier. E mais uma vez, gente, para entender isso daqui, ó, esses pontinhos, ó, o que você tem que fazer? Ó? Você tem que vir aqui, pensar nessa função aqui, certo? Aí vocês têm que pensar em convergência pontual. Ó. Vou fazer de novo. Ó. Vou pegar o x aqui, vou botar em cima da descontinuidade. Deixa
eu botar aqui para ele pegar direitinho. Ó, vou pegar aqui, ó. Ah, não pegou. De novo aqui, modo automático. Aqui pegou agora. Tá exatamente em cima do menos 3. Eu vou habilitar o rastro. Ó. Ó, não vai nem aparecer, ó. Por quê, ó? Porque todo o rastro ele tá se copiando, eles são sempre iguais, ó. Tá um ponto em cima do outro aqui, ó. Então o limite, né, o limite dessa sequência de pontos é o próprio ponto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando, né? Como é que eu faço para achar esse ponto aqui mesmo? Eu pego aqui, ó, diminuir um pouco aqui para a gente ver. Eu estou pegando a série de Fourier, que é, neste caso, é essa daqui. Aí no lugar do x, eu vou colocar o menos 3, que é aquele ali, ó. Ó. E aí não interessa, ó, posso aumentar aqui a quantidade de termos, ó, aumento a quantidade de termos, e toda essa conta aqui está dando 1. Né? Porque na verdade esse seno aqui está se anulando, né? Provavelmente. Não, aqui deve estar se anulando. Bom, alguma coisa aqui se anula, e aí está sobrando esse aqui. E aí dá sempre 1. Mas tá vendo, o valor aqui não vem bem ao caso agora. Né? Importante então que a sequência de pontos então, aqui está parada. Observem que se eu pegar o x um pouquinho para o lado, ó, se eu pegar o x um pouquinho para o lado, aí a história é outra. Ó, a história é outra. Ó. X agora é 3.4, menos 3.4. Eu não estou em cima de um ponto de descontinuidade, aí eu vou ter a sequência convergindo para outro lugar. Ó, ali, ó, tá convergindo lá para cima de novo, ó, que a gente viu antes. Tá certo? Então essa sequência de pontos aqui, ó, ela também existe nos pontos de descontinuidade. Ela também existe aqui, só que elas ficam todas paradas. Né? Ó, vou pegar aqui, ó, x igual a 0. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Ó, x igual a 0. Aí eu mando aqui aumentar. Ó, tô aumentando aqui a quantidade de termos aqui embaixo. Ó, e a soma ó, continua dando 1. Então aqui eu tenho uma sequência de pontos coladas aqui na altura 1. Bom, então isso daqui, esse ponto preto, nada mais é do que... Deixa eu parar aqui. Nada mais é do que a função azul, essa daqui, né, a aproximação, aplicada em x igual a 0. Então o limite dela, bom, o limite dela então tem que ser esse cara aqui mesmo. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês a entender, né? Então nas próximas aulas a gente vai destrinchar aí como é que a gente faz para achar esses coeficientes aqui, tá? Na verdade é fácil, tá? A dificuldade que pode aparecer é porque para calcular esses coeficientes aqui tem que resolver integrais, tá? Então se tiver algum problema com integrais, aí o problema vai estar vinculado a isso. Tá? Mas a gente vai desenrolar isso. Certo, gente? Um abraço a todos.